4 Eu não mereço estar aqui. Todo mundo quer ser Cary Grant. Até eu quero ser Cary Grant. Cary Grant. Quando Pauline Rose Clancy cursava o doutorado em psicologia clínica no final da década de 1960, foi assombrada por temores de que talvez não fosse competente o suficiente para ser bem-sucedida. Todos os outros são mais inteligentes do que eu. Tive sorte desta vez, mas da próxima fracassarei. Eu nem sequer deveria estar aqui. Ela estava perdendo o sono, sentindo pavor antes e pesar depois de todas as avaliações, todas as provas, todas as suas apresentações. Sabia que seus amigos estavam fartos de ouvi-la falar constantemente das preocupações que a atormentavam. E ninguém mais parecia sentir-se daquele jeito. Minha admissão aqui deve ter sido um erro. Vou acabar sendo desmascarada. Eu realmente acreditava naquilo, explicou Pauline, e ficava notoriamente ansiosa. Pensava, preciso aprender a conviver com isso. É assim que eu sou. Quando criança, Pauline nunca imaginou que cursaria uma faculdade. Cresci nas montanhas de Appalachia, no estado da Virgínia. Frequentei escolas pequenas até chegar ao ensino médio. Não tínhamos livros em casa, mas meu pai sempre nos incentivava a pegar livros da biblioteca. Meus pais se interessavam pelo mundo. Embora eu tivesse professores que se preocupavam comigo de verdade, que me transmitiam a mensagem de que eu poderia cursar uma faculdade, minha instrução deixou muito a desejar, portanto eu tinha dúvidas sobre minha educação. Meu orientador no ensino médio me disse: você precisa estar preparada para tirar notas médias. Não espere notas máximas. Não seja rigorosa demais consigo mesma. Fui para a faculdade esperando ser uma aluna mediana. Mas não era. Na verdade, era ótima aluna. Eu tinha certo temor de fazer provas. Será que vou continuar me saindo bem? Será que vou conseguir fazer isso? Mas era uma faculdade pequena, de modo que meus temores pareciam controláveis. As dúvidas de Pauline se agravaram quando ela iniciou a pós-graduação. Ela queria ir para uma universidade famosa, de prestígio. Ela disse: fui informada em termos inequívocos pelo departamento de psicologia de que, como mulher, teria de ser 3 vezes melhor do que qualquer um dos homens. O entrevistador disse: temos uma vaga de secretária. Assim, acabei indo para a Universidade de Kentucky, onde o comitê de ingresso para o doutorado em psicologia clínica, que era bem competitivo, aceitava mais pessoas do que pretendia manter em seu quadro. Ouvimos explicitamente: olhem à sua volta. Muitos de vocês não vão chegar ao fim. Todos os anos havia provas para eliminar os alunos com baixo desempenho. Mesmo se saindo bem naquelas provas, Pauline continuava se sentindo na berlinda, certa de que seria a próxima alma desafortunada expulsa do curso. Embora os detalhes da história de Pauline sejam exclusivamente dela, a sensação geral de que não pertencemos a determinado lugar, de que enganamos as pessoas para nos acharem mais competentes e talentosos do que realmente somos, não é tão incomum. A maioria de nós já a experimentou, pelo menos até certo ponto. Não é o simples medo do palco ou a ansiedade antes de uma apresentação. É a crença profunda e às vezes paralisante de que nos deram algo que não conquistamos nem merecemos e que em determinado momento seremos desmascarados.
Os psicólogos referem-se a isso como a síndrome do impostor, o fenômeno do impostor, temores de impostor ou mesmo impostorismo. Se a presença requer que estejamos totalmente sintonizados com nossos sentimentos, crenças, habilidades e valores mais verdadeiros, certamente não podemos estar presentes quando nos sentimos uma fraude. Pelo contrário, nos tornamos contraditórios, estressados, não convencemos. É, assim como a presença é autorreforçadora, sentir-se uma fraude também é. A síndrome do impostor nos leva a analisar demais e a hesitar. Faz com que nos fichemos em como achamos que os outros estão nos julgando e depois nos fichemos um pouco mais em como esses julgamentos poderiam envenenar nossas interações. Ficamos dispersos, acreditando que não nos preparamos direito, obcecados com o que deveríamos estar fazendo, analisando mentalmente o que dissemos 5 segundos antes, preocupados com o que as pessoas pensam de nós e o que isso significará para nós amanhã. A síndrome do impostor rouba nosso poder e sufoca nossa presença. Se nem você acredita que deveria estar aqui, como convencerá qualquer outra pessoa disso? Presença e síndrome do impostor são lados opostos da mesma moeda e essa moeda somos nós. Sentindo-se um impostor apesar de sua insegurança, Pauline perseverou e completou seu doutorado. Na verdade, devido ao ótimo desempenho, depois de obter o título ela recebeu uma oferta para ingressar no corpo docente da Oberlin College, renomada Faculdade de Artes Liberais de Ohio. Na Oberlin, Pauline passava metade do tempo lecionando no departamento de psicologia e metade trabalhando no centro de orientação psicológica. Quando eu orientava, recordou ela, via aquelas pessoas que haviam frequentado as melhores faculdades, que tinham pais altamente instruídos e resultados excelentes nos testes de nivelamento de turmas, além de boas notas e cartas de recomendação. Mas ali estavam elas dizendo coisas do tipo: tenho medo de falhar nessa prova, de algum modo, o comitê de admissão cometeu um erro, foi só porque meu professor de inglês escreveu uma carta de recomendação fantástica, sou um erro da Oberlin. Elas estavam menosprezando tudo que já haviam feito. Pauline descreveu uma conversa particularmente memorável com uma aluna chamada Lisa, que tinha planejado fazer um curso avançado e naquele momento estava hesitando. Não vou fazer o curso avançado, anunciou a moça. Pauline ficou surpresa. Lisa era uma aluna muito boa. Por que havia mudado de ideia? Quis saber Pauline. De que tinha medo. Lisa prosseguiu: eles vão descobrir de fato que não mereço estar aqui. O medo soou familiar a Pauline, mas Lisa e seus colegas eram excepcionais. Como podiam sentir-se daquela forma? Estava claro que, por algum motivo, tinham visões distorcidas de si. Na verdade, observou, aquela sensação parecia predominar entre mulheres com alto desempenho, apesar de suas conquistas externas, elas temiam estar enganando as pessoas. Acreditavam que suas realizações fossem atribuíveis não às próprias habilidades, mas à sorte ou a habilidades interpessoais. Cada um daqueles estudantes excelentes sentia não merecer estar ali. E cada um sentia-se solitário em sua experiência. Pauline se perguntou se aquela ansiedade específica poderia ser compartilhada por outros. Será que ela e o punhado de alunos que aconselhara seriam os únicos a sofrer daquilo?
Era algo que dava para ser medido. Ela decidiu direcionar sua pesquisa para encontrar respostas a tais perguntas. Pauline e uma colaboradora, Suzanne Imes, começaram a investigar sistematicamente o que então denominavam fenômeno do impostor, que definiram como uma experiência interior de falsidade intelectual, uma na qual mulheres temem que desmascarem o que acreditam serem suas verdadeiras habilidades, ou a ausência delas. Como disse Natalie Portman, vencedora do Oscar e graduada pela Universidade Harvard durante seu discurso para a turma de formandos de 2015, hoje me sinto quase como no dia em que entrei para Harvard em 1999. Eu achava que tinha havido algum erro, que eu não era suficientemente inteligente para estar aqui e que toda vez que eu abrisse minha boca teria de provar que não era apenas uma atriz burra. Pauline, com a ajuda da matemática Nancy Zumoff, desenvolveu uma escala para medir o grau de sofrimento com a síndrome do impostor. Ao aplicá-la, pede-se aos entrevistados que avaliem como verdadeira ou falsa uma série de afirmações tais como: temo que pessoas importantes para mim descubram que não sou tão capaz quanto pensam que sou. Às vezes sinto ou acredito que meu sucesso na vida ou no meu emprego foi resultado de algum tipo de erro. Quando tenho sucesso em algo e minha realização é reconhecida, fico em dúvida se conseguirei repetir aquele sucesso. Frequentemente comparo minha habilidade com as daqueles à minha volta e acho que eles podem ser mais inteligentes do que eu. Se recebo uma grande quantidade de elogios e reconhecimento por algo que realizei, tendo a desconsiderar a importância do que fiz. 3 Em 1978, Pauline e Suzanne publicaram o primeiro artigo acadêmico sobre o fenômeno do impostor. Nele descreviam o conceito geral da síndrome, enfocando as experiências de mulheres que pareciam estar sofrendo desse fenômeno, e discutiam tratamentos possíveis. O fenômeno do impostor era visto na época como um problema de saúde mental, uma neurose particularmente preponderante e intensa entre uma amostra seleta de mulheres de alto desempenho. As voluntárias naquele primeiro estudo foram 178 mulheres bem-sucedidas, inclusive estudantes universitárias e candidatas a doutorado, além de mulheres de uma série de profissões, como advogadas, médicas e professoras universitárias. A maioria era constituída de brancas, de classe média para alta, com idades entre 20 e 45 anos. Como dizem Clancy e Imes no artigo, apesar de realizações acadêmicas e profissionais excelentes, as mulheres que experimentam o fenômeno do impostor persistem em acreditar que não são realmente brilhantes e que enganarão todos que pensam diferente. Numerosas realizações, que deveriam fornecer amplos indícios objetivos de desempenho intelectual superior, parecem não afetar essa crença. 5 Isso é bem maior do que pensávamos. Pauline e muitos outros que estudaram a síndrome do impostor de início acreditavam que o distúrbio era exclusivo de mulheres de alto desempenho, considerando que, já que o sucesso das mulheres é contraindicado pelas expectativas sociais e pelas próprias autoavaliações internalizadas, não surpreende que mulheres em nossa amostra precisem achar uma explicação para suas realizações. Realizações além da própria inteligência. 6 Mas não demorou muito para Pauline começar a se perguntar se a síndrome do impostor poderia ser mais generalizada. Depois das palestras,
relatou ela durante nossa conversa, homens costumavam me abordar e dizer, sabe, eu também me sinto assim. Em 1985, concluí que era uma questão também enfrentada pelos homens. E em minha atividade clínica certamente tenho lidado com homens que a experimentam dolorosamente. Nos últimos anos, tem crescido o interesse popular pela síndrome do impostor. Ela é citada no mundo empresarial por líderes como Sheryl Sandberg, diretora do Facebook, e publicações como Slate e Fast Company. Mas é mais frequente no contexto do autoaperfeiçoamento feminino, o que as mulheres podem fazer para conquistar suas maiores ambições. Afora o machismo bem documentado, 7 quais outros fatores podem intimidá-las? Eu também acreditava que se tratava de um problema feminino e então, depois que minha palestra no TED foi postada na internet, comecei a receber e-mails sobre a síndrome do impostor, e montes deles vinham de homens. Na verdade, dos milhares de e-mails que recebi, cerca de metade daqueles com relatos sobre sentir-se uma fraude vinha do público masculino. Pauline e outros pesquisadores logo descobriram a mesma coisa, mulheres e homens vinham experimentando a síndrome com a mesma intensidade. 8. Porque, então, de início pareceu um problema exclusivamente feminino. Primeiro, algumas pessoas têm dificuldade em reconhecer o problema em si mesmas, algo que Pauline e Suzanne notaram desde o princípio. Posteriormente, outros estudos produziram descobertas semelhantes. Talvez os homens investigados nos estudos não estivessem identificando seus sentimentos de forma tão clara quanto as mulheres. 9. Mas havia uma possibilidade mais preocupante e provável. Nos atendimentos clínicos, não era tão comum homens falarem sobre o problema, explicou Pauline. Mas quando a pesquisa foi anônima, os homens se expressaram no mesmo grau que as mulheres. Eles não discutiam o problema com seus amigos ou com membros da família, tampouco buscavam apoio emocional, porque tinham vergonha. Homens que divergem do estereótipo do assertivo forte, em outras palavras, homens capazes de expressar insegurança, arriscam-se a experimentar o que os psicólogos denominam reação do estereótipo, punição, geralmente em forma de assédio ou mesmo ostracismo, por não corresponderem às expectativas sociais. 10. A reação do estereótipo não se limita aos homens, pode ocorrer com todos que diverjam de estereótipos culturalmente prescritos sobre raça, gênero e diversas outras categorias sociais às quais pertencem. Por exemplo, as mulheres costumam experimentar a reação do estereótipo no local de trabalho por serem masculinas demais. 11. Embora os homens experimentem uma síndrome do impostor no mesmo grau que as mulheres, podem até ser mais oprimidos por ela por não conseguirem admiti-la. Eles a carregam silenciosa, secreta e dolorosamente. Portanto, a síndrome do impostor aflige igualmente homens e mulheres. Mas será limitada a certas categorias profissionais, raciais, culturais. Após o trabalho pioneiro de Pauline e Suzanne, as décadas seguintes de pesquisas forneceram uma resposta clara. Pesquisadores detectaram a síndrome em dezenas de grupos demográficos, como professores, contadores, médicos, enfermeiros, estudantes de engenharia, de odontologia, de medicina, de enfermagem, de farmácia, de direito, doutorandos, empresários cursando graduação, alunos do ensino médio,
pessoas novatas em internet, afro-americanos, coreanos, japoneses, canadenses, adolescentes problemáticos, adolescentes normais, pré-adolescentes, adolescentes, idosos, filhos adultos de alcoólatras, filhos adultos de pessoas altamente bem-sucedidas, pessoas com distúrbios alimentares, pessoas sem distúrbios alimentares, pessoas que sofreram fracassos recentes, pessoas que vivenciaram sucesso recente. E assim por diante. 12 Em 1985, Pauline e uma colaboradora, Gail Matthews, publicaram uma pesquisa sobre seus clientes de psicologia clínica na qual observavam que entre 41 homens e mulheres, cerca de 70% haviam sofrido da síndrome do impostor. 13 Ao menos 2/3 dos estudantes da Harvard Business School experimentam a síndrome 1/4 e mais de 60% dos estudantes da HBS são homens. Quando eu me preparava para deixar nossa reunião, Pauline disse: mais uma coisa, se pudesse começar tudo de novo, eu a chamaria de experiência do impostor, porque não é uma síndrome, ou um complexo, ou uma doença mental. É algo que quase todos experimentam. Dada a prevalência da síndrome do impostor, é impossível identificar a causa principal de cada caso. No jargão das ciências sociais, parece que ela é superdeterminada, o que significa que existem tantas variáveis possíveis que ninguém consegue descobrir qual delas é determinante. Experiências da infância remota foram associadas à síndrome do impostor, mas também foram associadas a ela a dinâmica familiar, as expectativas sociais, os preconceitos, a personalidade e as experiências na escola e no local de trabalho. 15 Isso não quer dizer que algumas pessoas não sejam mais suscetíveis do que outras. Descobriu-se que certos traços e experiências andam de mãos dadas com a síndrome do impostor. 16 Os níveis de perfeccionismo e ansiedade de desempenho são altos entre as vítimas da síndrome do impostor, bem como a baixa autoaceitação e a pouca noção de domínio sobre o ambiente. O alto neuroticismo também foi associado à síndrome do impostor, juntamente com a baixa autoestima e a introversão. Mas um dos fatores predominantes é o medo do fracasso, que foi citado como o problema básico em muitos estudos. 17 Quem teme mais o fracasso? Pessoas que conquistaram alguma coisa, pessoas que comprovadamente estão longe de se apresentar como fraudes. Um dia recebi este e-mail de um homem chamado David, que trabalha como gestor numa universidade. Tenho sofrido da síndrome do impostor desde a faculdade. É como se o mundo vivesse me dizendo que eu era 1,90. Quando eu sabia que não passava de 1,50. Por exemplo, tenho um monte de prêmios de excelência na minha escrivaninha. E sempre que ganhava mais um eu pensava, ai, droga. Agora eles pensam que sou 1,92. Vão ficar muito chateados quando descobrirem que sou apenas 1,50. Os prêmios não melhoraram meu conceito sobre mim mesmo, só fizeram exacerbar a disparidade entre o que eles pensam e o que eu sinto. Como é possível? Suas realizações concretas, a conquista de prêmios de excelência, a obtenção de diplomas avançados, a conquista de um emprego desejável não deveriam ter curado a síndrome do impostor de David. A certa altura, depois de conquistarmos coisas excepcionais, não deveríamos ser capazes de escapar dessa sensação.
como é possível que pessoas como Denzel Washington, Tina Fey, Maya Angelou e Mahatma Gandhi podem ter sofrido de temores do impostor? Neil Gaiman escreveu numerosos romances, graphic novels e contos de sucesso, entre os quais Sandman, Coraline, Os Filhos de Anansi, Deuses Americanos e O Oceano no Fim do Caminho, além de mais de uma dezena de roteiros para o cinema e a televisão. Ele conquistou prêmios literários importantes e foi o primeiro escritor a receber as medalhas Newbery e Carnegie pelo mesmo livro, O Livro do Cemitério. Segundo praticamente qualquer indicador profissional imaginável, Neil é espetacularmente bem-sucedido. No entanto, é notório o seu sofrimento por sentir-se uma fraude. Na verdade, a Wikipédia lista Neil como uma dentre 6 pessoas famosas que discutiram publicamente suas batalhas contra a síndrome do impostor. Sua situação com certeza dá credibilidade à ideia de que ninguém está imune. Perguntei-lhe se estaria disposto a conversar comigo a respeito disso e ele gentilmente concordou. Neil Gaiman tem olhos tristes, um punhado de cabelos castanhos e grisalhos encaracolados e o tipo de voz com sotaque britânico delicado que você gostaria de ouvir antes de dormir. Mesmo na conversa informal, é um contador de histórias não no sentido de que inventa coisas, mas de que evoca as próprias lembranças na forma de narrativas. Quando faz uma pausa, isso não causa desconforto e não parece roteirizado. Isso lhe assegura que ele se importa com o que está dizendo. No momento em que conversa com você, ele está presente. Sobre a fase anterior à publicação de seus 2 primeiros livros, Neil contou: eu estava fingindo totalmente, porque as pessoas me davam dinheiro para escrever livros e não havia garantia de que eu de fato entregaria algo publicável. Para ser sincero, eu não sabia o que estava fazendo. Durante aqueles primeiros 18 meses, se alguém tivesse surgido e me dito o senhor é uma fraude, eu teria respondido, sim, tem razão. Então ele virou um escritor publicado, atraindo atenção, o sonho de qualquer escritor, com renda suficiente para se sustentar. Logo estava na lista dos mais vendidos e ganhando prêmios literários importantes. Era convidado a assistir a filmes de graça. Como crítico de cinema, sendo pago para fazer exatamente o que queria, em vez de acordar de manhã sabendo que precisava se levantar para trabalhar. Para ele, aquilo era muito estranho e incomum. Observei que, tal como convém a um autodenominado impostor, Neil tinha dificuldade até de descrever a experiência de ganhar dinheiro, reconhecimento e elogios. Contou sua história num tom acelerado, com um riso constrangido. A respeito daquela primeira década, Neil disse o seguinte: eu tinha essa fantasia recorrente de que alguém batia na porta, eu descia e havia uma pessoa trajando terno, não um terno caro, apenas o tipo de paletó que mostrava que a pessoa tinha um emprego e segurando uma prancheta com um papel. Eu abria a porta e ele dizia: oi, desculpe, mas estou aqui em missão oficial. Você é Neil Gaiman? E eu respondia que sim. Bem, está escrito aqui que você é escritor e que não precisa acordar em determinado horário da manhã, que apenas escreve diariamente quanto desejar. E eu respondia: está certo. E que gosta de escrever. E diz aqui que todos os livros que você deseja lhe são enviados sem que precise comprá-los. E sobre filmes,
diz aqui que você pode assistir a todos os filmes. Se quiser vê-los, é só ligar para a pessoa que os faz. Eu voltava a falar, sim, está certo. E que as pessoas gostam do que você faz e lhe dão dinheiro só para escrever coisas. E eu confirmava mais uma vez. E ele dizia, bem, temo que o desmascaramos. Agora você não escapa. Sinto muito, mas vai ter que ir à luta e conseguir um emprego de verdade. A essa altura da fantasia eu sentia um aperto no peito, dizia ok e aí ia comprar um terno barato e começava a me candidatar a empregos de verdade. Porque, uma vez que eles o desmascaram, não dá para contestar. Então era isso que se passava na minha cabeça. A síndrome do impostor acaba com nossa capacidade de nos sentir à vontade com as coisas nas quais somos exímios, particularmente quando estamos sendo remunerados por elas. Uns 3 anos atrás, ao levar meu filho Jona, então com 9 anos, de carro para o colégio, tivemos a seguinte conversa, eu a anotei. Como os pais costumam fazer quando as crianças dizem algo especialmente sábio, Jona, você é a pessoa mais sortuda do mundo. Por que você diz isso? Jona, porque você paga para fazer exatamente o que estaria fazendo se não estivesse sendo paga. Como assim? Jona, você analisa por que as pessoas fazem o que fazem e depois usa o que aprende para tentar ajudá-las a serem melhores. E meu primeiro pensamento, do qual recordo tão bem não por tê-lo anotado, mas porque foi simplesmente visceral, foi este: uau! Ele está certo? Não dá para manter essa situação. Logo eles irão me desmascarar. Aquilo me encheu de pavor. Neil sentia que o homem com a prancheta chegaria a qualquer momento para levar sua identidade, uma sensação intensificada pelo fato de que Neil gostava do que estava fazendo. Pensamos, há algo errado aqui, porque não é possível que eu goste do que estou fazendo e seja recompensado por isso. Como reação, costumamos desprezar o que fazemos não é realmente valioso ou rejeitar os motivos pelos quais somos capazes de fazê-lo. Somos fraudes que conseguiram escapar do radar e não merecemos nosso destino afortunado. Assim como subestimamos nossos sucessos, exageramos nossos fracassos. Uma decepção nos dá todos os sinais necessários para reforçar nossa crença de que somos impasters. Presumimos que uma nota baixa isolada numa prova reflita nossa ausência geral de inteligência e habilidade. 18. Exageramos na generalização porque nos agarramos a qualquer coisa que reforce nosso conhecimento secreto de que somos indignos. Se temos sucesso, foi sorte. Se fracassamos, somos incompetentes. É um jeito bem complicado de viver. Eis a ironia cruel: realizações não eliminam os temores de impostor. Na verdade, o sucesso pode até agravá-los. Não conseguimos conciliar uma visão sublime de nós mesmos quando carregamos uma noção secreta de que não merecemos os louros. O sucesso mundano nos apresenta a outros que nos apresentarão um padrão impossível de alcançar, revelando assim nossos verdadeiros eus fracos e incompetentes. As realizações nos mostram situações e oportunidades que só fazem exacerbar os temores de impostor, já que cada situação inédita é um novo campo de provas. Aprisionado pelo impostor, obter um Ph.D.
Em física, num dos cursos de ciência mais competitivos e difíceis do mundo, não foi suficiente para fazer Helena acreditar no próprio valor. 19 Ela era, em suas próprias palavras, uma hispânica pobre de Soulsbrax, filha de pais trabalhadores, porém pouco instruídos. Foi difícil para Helena lidar com sua admissão numa universidade de elite. Ela temia que tivessem precisado preencher a cota de minorias e estava apavorada e intimidada com a perspectiva de ir para lá. Mas, corajosamente, ela foi. Logo seus temores e dúvidas foram agravados por outros obstáculos. Em suas palavras, nunca esquecerei o dia em que aquele professor me disse claramente que eu não era bem-vinda por causa de minha posição social e que eu deveria cogitar sair. Eu me formei, mas com um golpe fatal na minha autoestima. Prossegue para obter meu Ph.D. E fui aceita em outra universidade por um professor de renome que alegou estar me fazendo um favor ao permitir que eu realizasse pesquisas de pós-doutorado e lecionasse para sua turma de física avançada. Morri de medo de que os alunos descobrissem que eu era uma fraude, mas fui em frente. Embora Helena conduzisse a pesquisa e lecionasse com extrema competência, no final, explicou ela, o professor lhe informara que só queria que eu fizesse companhia à esposa dele e realizasse o trabalho de física no laboratório. Ele alertou Helena de que ela provavelmente fracassaria. Isso foi há mais de 30 anos, e somente agora percebo que minha vida poderia ter tomado um rumo bastante diferente. Abandonei o mundo da física totalmente desmoralizada. Nunca me fixei numa carreira, embora saiba que possuo talento para tal. Quando nos sentimos impastores, não atribuímos nossas realizações a algo interior e constante, como talento ou habilidade. Em vez disso, atribuímos a algo além do nosso controle, como sorte. 20 Em vez de reconhecermos nosso sucesso, distanciamo-nos dele. Negamos a nós mesmos exatamente o apoio do qual necessitamos para prosperar. A história de Helena é um lembrete comovente de quão vulneráveis ficamos quando nos tornamos vítimas da experiência do impostor. Duvidando do próprio valor, ela prontamente internalizava as vozes daqueles que duvidavam dela. Pesquisas identificaram muitos dos comportamentos autoderrotistas nos impastores, por exemplo, eles esperam se dar mal em provas, mesmo com um histórico de bom desempenho, e superestimam o número de erros cometidos quando concluem uma avaliação. 21 Esses comportamentos reforçam a ideia de que não somos tão exímios, tão inteligentes, tão talentosos ou capazes como o mundo pensa que somos. Fazem com que nos critiquemos implacavelmente, percamos tempo, soframos bloqueio nos piores momentos possíveis, paremos de lutar assegurando assim praticamente que nos daremos mal justo naquilo que fazemos de melhor e de que mais gostamos. Em sua forma mais extrema, a síndrome do impostor pode se tornar um caminho autopavimentado para o fracasso. 22 Os professores de Helena falharam com ela. Eles alimentaram seus piores temores sobre si em vez de estimular seus pontos fortes. Inevitavelmente, existem pessoas por aí que nos negarão sua aprovação, afirmarão sua superioridade em relação a nós e até tentarão nos diminuir ativamente, e temos de nos proteger dessas vozes negativas. Mas com frequência projetamos críticas e julgamentos onde não existem, o que também pode prejudicar nosso desempenho.
Enquanto nos preocupamos com o que imaginamos que outras pessoas estão pensando, não ouvimos quando elas expõem o que realmente pensam. Se não conseguimos dar ouvidos a elas, não conseguimos reagir com eficácia. A experiência do impostor nos impede de reagir no momento, impede-nos de reagir ao mundo como ele realmente é. Pelo contrário, ficamos hipervigilantes atrás de pistas de que estamos prestes a ser desmascarados. Examinamos a dinâmica de todas as situações sociais lutando para decifrar como as pessoas nos veem e nos julgam, depois tentamos adaptar nosso comportamento de forma correspondente. Com tudo isso ocorrendo, por acaso é surpresa que não estejamos mais conectados com o que pensamos, valorizamos ou sentimos. Pesquisas mostram que, em situações de alta pressão, quando nos perturbamos com pensamentos sobre os possíveis resultados de nosso desempenho, nossas habilidades ficam visivelmente reduzidas. Quando nos monitoramos de forma explícita, segundo após segundo, qualquer tarefa que requeira memória e atenção concentrada será prejudicada. 23 Não temos capacidade intelectual suficiente para atingir nosso melhor desempenho e, ao mesmo tempo, criticá-lo. Em vez disso, somos arrebatados por um circuito maligno de tentar prever, interpretar e reinterpretar como as outras pessoas estão nos julgando, o que nos impede de observar e interpretar o que realmente está ocorrendo. Essa dinâmica, que os psicólogos denominam automonitoramento, é bem mais forte em pessoas que sofrem de temores de impostor. Ela nos retira de nós mesmos. Obstrui nossa presença. Temores de que seremos desmascarados como fraudes podem nos derrotar mesmo antes de começarmos qualquer coisa. Jessica Khalid, professora de Sociologia da Universidade de Notre Dame, interessou-se em estudar os efeitos da síndrome do impostor nas ambições profissionais e acadêmicas. Em especial, ela e sua colaboradora, Jade Avelis, quiseram saber se os temores de impostor eram uma causa da redução das ambições profissionais. Elas pesquisaram a trajetória de centenas de doutorandos, a maioria em campos científicos, investigando se haviam mudado seus objetivos de se tornar pesquisadores e professores titulares para cargos menos competitivos na área de ensino ou administrativa. Vimos que os impasters estão representados no grupo que cogitava seriamente em mudar e entre aqueles que de fato mudaram, disse Khalid. Eu mesma fui uma impostora. Além de estudar a síndrome do impostor, eu a vivenciei. E não apenas a vivenciei, mas a habitei. Era como uma casinha onde eu morava. Claro que ninguém mais sabia que eu estava ali. Era meu segredo. Quase sempre é. É assim que a síndrome do impostor adquire tamanho domínio, ela o induz a ficar calado. Se você não conta a ninguém sobre seus sentimentos, as pessoas ficam menos propensas a pensar, talvez ela realmente não mereça estar aqui. Você não vai ficar dando ideias para elas, certo? Em minha palestra no TED em 2012, contei uma história sobre minhas experiências como impostora. Após a lesão cerebral, por várias vezes tentei voltar à faculdade, apenas para sair logo em seguida porque não conseguia processar as informações. Não há sensação pior do que perder parte de sua identidade. Você pode perder qualquer outra coisa e continuar sentindo parte de seu antigo poder.
Mas eu perdera minha capacidade de pensar uma parte bem importante de mim e me sentia totalmente impotente. Eu reagi devagar e por fim consegui concluir a faculdade e persuadir alguém a me aceitar como estudante de pós-graduação em Princeton. Mas, por anos, fui assolada pelos temores de impostor. Cada realização aumentava ainda mais meu medo enquanto a mínima falha confirmava minha crença de que eu estava deslocada. Eu não deveria estar aqui era uma frase que passava repetidamente pela minha cabeça. Durante o primeiro ano na pós-graduação, todo aluno de doutorado no departamento de psicologia deveria ministrar uma palestra de 20 minutos a um grupo de umas 20 pessoas. Na noite anterior à palestra, eu estava tão dominada pelo medo que informei a minha orientadora que iria abandonar o curso só para não ter de dar a palestra. Não, você não vai abandonar, disse ela. Você vai fazer sua palestra. E continue agindo assim, ainda que precise fingir, até surgir o momento em que você vai perceber que é capaz. Minha palestra no dia seguinte não foi exatamente um sucesso. Acho que não move nenhuma parte do corpo a não ser a boca. Sentia que ia ter um branco a qualquer momento. E o que eu mais desejava era que aquilo terminasse. No final, quando alguém levantou a mão para fazer uma pergunta, achei que fosse desmaiar. Mas sobrevivi, e parece que meu público não achou a palestra tão ruim quanto eu imaginara. Então continuei a dar palestras praticamente todas que fui convidada a fazer. Cheguei a convidar a mim mesma a ministrar palestras. Tudo para conseguir mais prática. Foi necessário certo tempo, mas depois da pós-graduação em Princeton, de um ano lecionando psicologia em Rutgers, de 2 anos lecionando na Kellogg School of Management na Northwestern e de um ano em Harvard, um lugar onde alguém como eu definitivamente não deveria estar, vi que minha orientadora estava certa, percebi que eu era capaz. Eis como esse momento chegou, uma aluna minha em Harvard, uma mulher que mal proferira uma palavra durante todo o semestre. Veio ao meu gabinete antes da aula final. Eu havia lhe mandado um bilhete informando que ela ainda não tinha participado de nada e que aquela era sua última chance. Ela parou na minha frente numa postura totalmente derrotada e, após um longo silêncio, enfim disse: "Eu não deveria estar aqui." E quase chorou ao dizer isso. Contou-me sobre seu histórico. Tinha vindo de uma cidade pequena, não era de família abastada, sentia-se uma forasteira e achava que sua aprovação fora um erro do processo de admissão. Ela se parecia com o que eu fui no passado. E naquele momento me ocorreu, eu deixei de me sentir assim. Não sou uma farsante. Não serei desmascarada. Mas eu só percebi que aqueles velhos sentimentos ruins haviam ido embora depois de ouvir as palavras da minha aluna. Meu pensamento seguinte foi: ela tampouco é uma impostora. Ela merece estar aqui. Quando dei a palestra no TED, jamais teria adivinhado que minha história sobre a síndrome do impostor repercutiria em tantos ouvintes. Na verdade, quase a omiti totalmente da palestra, achando que estava muito distante do tema principal e que era pessoal demais. Assim que desci do palco, no entanto, vários desconhecidos se aproximaram e me abraçaram, a maioria com lágrimas nos olhos. De uma forma ou de outra, todos disseram a mesma coisa: senti como se você estivesse contando minha história.
Um homem bem trajado, provavelmente de 50 e poucos anos, disse: sou um empresário bem-sucedido de acordo com os padrões convencionais e sei que você jamais perceberá ao olhar para mim, mas me sinto um impostor todos os dias quando entro no meu escritório. Eu não poderia ter imaginado que ouviria as mesmas palavras de milhares de outras pessoas, em e-mails que recebo até hoje, todas contando uma história sobre se sentir um farsante. Minha formação me tornou uma pesquisadora de preconceitos. Minha dissertação em psicologia social abordou como os estereótipos prognosticam padrões singulares de discriminação. Sempre me preocupei com as pessoas que se sentem marginalizadas. Como podemos melhorar as coisas para elas? O preconceito, infelizmente, não desaparecerá da noite para o dia. Esse não é um pretexto para ignorar o problema, é claro, mas não iremos eliminá-lo amanhã. Leciono pesquisa psicológica sobre machismo e racismo, mas tenho poucas novidades para compartilhar a respeito de soluções. Continuo estudando ativamente as origens e os efeitos do preconceito, mas agora mais da metade das minhas pesquisas se concentra na identificação de mini-intervenções cientificamente fundamentadas, coisas que as pessoas podem fazer para se saírem bem, mesmo enfrentando julgamentos negativos e preconceitos. Inclusive quando os julgamentos negativos e preconceitos vêm de si mesmas. Podemos romper com nossos eus impasters. Passei grande parte de minha vida convencida de que estou deslocada, sou sortuda ou uma fraude. Nunca, jamais me ocorreu que outras pessoas se sentissem assim. Chris, uma executiva bem-sucedida de 40 anos em 2011, a musicista e escritora Amanda Palmer, que também é esposa de Neil Gaiman, proferiu um discurso para os formandos do New England Institute of Art, NEIA, em Brookline, Massachusetts. Ela falou sobre a polícia da fraude, recordou Neil, e de como temia que os fiscais da fraude aparecessem. E pediu às pessoas que levantassem as mãos caso também temessem os fiscais da fraude. Olhei ao redor, para todas aquelas mãos levantadas, talvez umas 1000, e pensei: ai, meu Deus, é todo mundo. Quando analiso as pesquisas e converso com pessoas como Pauline e Neil, que vivenciaram os mesmos temores, vejo a característica da síndrome do impostor que se destaca das demais. Ela faz com que nos sintamos solitários na experiência, e, mesmo ao sabermos que outras pessoas têm temores semelhantes, não nos animamos. Pelo contrário, dizemos: ótimo, só que seu medo é infundado, enquanto eu sou mesmo uma fraude. Pauline enxergava o fato de não ter vindo de uma família ilustre e a ausência de cartas de recomendação entusiasmadas como provas de seu desmerecimento. Enquanto isso, para ela, os temores de impostor dos outros eram distorções. Em sua cabeça, Neil não tinha o tipo de experiência literária certa, nem sequer havia cursado uma faculdade. Mas os graduados pelo NEIA eram estudantes de grande talento que haviam mostrado sua capacidade. Assim, se a maioria de nós anda por aí se sentindo um impostor, como é possível que nenhum de nós saiba disso? É porque temos vergonha e medo de conversar a respeito. Helena, que abandonou sua carreira de cientista apesar do Ph.D. em física numa das universidades mais concorridas do mundo, escreveu: ninguém, nem mesmo meu marido, entende a dolorosa perda que vivenciei durante a faculdade.
passando de aluna destacada a fracasso. Se todos soubéssemos quantas pessoas se sentem impostoras, teríamos de concluir que, 1. Somos todos imposters e não sabemos o que estamos fazendo ou, 2. Nossas autoavaliações estão equivocadas. Emocionalmente, carregar esses temores secretos achando que ninguém mais sente o mesmo apenas nos oprime ainda mais. Sentir-se isolado é, para a maioria de nós, pior do que sentir-se molestado. 24 Na verdade, sentir-se isolado ativa as mesmas regiões do cérebro que a dor física. 25 Dado que todos parecem sentir o mesmo, haverá esperança de que alguém consiga escapar inteiramente das garras dos temores de impostor. Neil disse que sim. Ele lembra o momento em que parou de alimentar a fantasia do homem com a prancheta batendo à sua porta. Foi quando ganhou a medalha Newbery, perguntei, ou alguma das outras distinções que lhe foram concedidas. Não, respondeu ele, e me contou isto, meu amigo Gene Wolfe realmente me ajudou. Eu estava escrevendo um livro chamado Deuses Americanos. Era um grande livro de síndrome do impostor, porque era um inglês querendo escrever aquele livro imenso sobre os Estados Unidos e falar sobre deuses, religiões e formas de enxergar o mundo. Depois de 18 meses, terminei a obra. E fiquei muito satisfeito. Aí fui correndo até Jane e disse: e lembre-se de que aquele era meu terceiro ou quarto romance. Terminei a versão preliminar do meu livro Deuses Americanos e acho que descobri como escrever um romance. Jane olhou para mim com infinita compaixão e sabedoria nos olhos e disse: Neil, você nunca descobre como se escreve um romance. Você apenas aprende como escrever o romance no qual está trabalhando no momento. Você nunca descobre como se escreve um romance. Você apenas aprende como escrever o romance no qual está trabalhando no momento. Momento. Talvez essa seja uma verdade crucial sobre a síndrome do impostor. A maioria de nós provavelmente jamais vai se livrar por completo dos temores de ser uma fraude. Nós simplesmente os enfrentaremos à medida que surgirem, um por um. Assim como não posso prometer que aprender sobre presença lhe proporcionará uma vida de mestre zen no eterno agora, também não posso dizer que você em breve se livrará para sempre de suas ansiedades de impostor. Situações novas podem atiçar velhos temores. Sensações futuras de inadequação podem redespertar ansiedades há muito esquecidas. Mas quanto mais conscientes estivermos de nossas ansiedades, mais falaremos a respeito delas. 26 E quanto mais perspicazes formos sobre seu funcionamento, mais fácil será nos livrar delas na próxima vez que surgirem. Esse é um jogo que podemos vencer.